Olá, eu sou Henrique Neiva, bem-vindos ao Checkmate, o programa que coloca os assuntos mais relevantes em pauta e traz pessoas que fazem a diferença no Rio Grande do Norte. O programa Checkmate é uma produção da TV Universitária em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UFRN. E a cada episódio teremos a oportunidade de refletirmos juntos. Afinal, nesta temporada, precisamos falar sobre antirracismo. Quem apresenta o Checkmate é o jornalista Ranieri Souza. Seja bem-vindo, Ranieri. Muito obrigado, Henrique. Vamos juntos aqui em mais uma edição do nosso Checkmate. Agora é hora da gente conhecer um pouco do nosso convidado do dia. O policial militar Gleidson Rodrigues Dantas é o atual coordenador de programas para a cidadania da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social do Rio Grande do Norte. Bacharel e licenciado em História, Gleidson possui mestrado em Artes Cênicas e especialização em Gestão de Segurança Pública e Cidadania, curso promovido pela Assembleia Legislativa do RN em parceria com a PMRN. Durante sua especialização, desenvolveu o trabalho intitulado A Construção da Imagem Antirracista da Polícia Militar do RN, refletindo sobre identidade institucional e práticas de inclusão. No doutorado, vem aprofundando ações voltadas à pedagogia antirracista, à cultura de movimento e à educação como ferramenta de transformação social, consolidando sua trajetória como educador, pesquisador e agente público comprometido com os direitos humanos. Gleidson Dantas, seja muito bem-vindo ao Checkmate. É um prazer, uma honra recebê-lo aqui. Obrigado, Ranieri. Bom, para me ajudar aqui nessa entrevista, eu tenho a participação de estudantes de jornalismo da UFRN. São eles Henrique Neiva, Lohane Santarque, Carlos Delfino e Vitor Souza. Gleidson, eu queria começar perguntando dessa sua imagem, porque embora você seja policial militar, e muitas vezes a imagem de um policial está ligado ao trabalho de rua, ao trabalho ostensivo, que é próprio da natureza da polícia militar, mas você tem uma formação em História, tem mestrado em Artes, faz doutorado na área da educação. Como é que você faz para reunir tudo isso e para fortalecer essa imagem de um policial que pode ser ligado também aos direitos humanos? É interessante que eu consegui aglutinar esses universos que me atravessam através do meu mestrado. O mestrado, o título dele é Palco, Terreiro, Quartel, Caminhos para a Autodisciplina do Ser Artista. E eu faço essa costura entre esses espaços que me atravessam. Então, uma hora eu estou debatendo sobre segurança pública, numa hora eu estou numa roda de conversa sobre terreiro, numa hora eu estou no palco dirigindo enquanto artista. Então eu estou nesses atravessamentos e em cada lugar que eu estou, eu tenho a oportunidade de ter vários pontos de vista para dialogar. Então é uma questão extremamente peculiar de um policial atravessar tantos caminhos, né? E cada caminho às vezes me vem como um alien, se eu estou realmente naquele lugar, mas eu consigo, dialogando, explicar um pouco da minha trajetória para chegar até essa confluência. E como é a relação com seus colegas policiais militares, os outros PMs que trabalham com você e que também dão valor a esse outro universo que a gente está falando aqui, das artes, da educação? É sempre bem-vindo, né? Uma pessoa que tem um olhar, um ponto de vista diferente sobre as questões, e enquanto educador eu estou sempre preocupado em permitir aos meus policiais, aqueles que eu trabalhei no processo educativo, que eles tenham um olhar diferenciado sobre diversos pontos, seja pelas pessoas de terreiro, seja as questões envolvendo artistas e artes em sua multiplicidade. Então a gente continua nessa perspectiva e eu sempre sou bem recebido até agora nessa questão de poder estar dialogando em diversas frentes, e sempre com o processo educativo como o momento em que eu vou falar sobre e vou provocar um processo educativo neles. Bom, vamos agora à primeira pergunta dos nossos estudantes, será feita por Vitor Souza. Gleidson, eu gostaria de saber como a sua formação acadêmica influenciou a você seguir nessa pesquisa de educação e cultura. Quando eu comecei o curso de História, eu tinha uma perspectiva, até que eu conheci a dança, através do professor Edson Claro, que, salvo engano, já sentou nesta cadeira também no Checkmate. E o Edson fez com que, através dos processos, mudasse minha perspectiva.
Então eu saí de uma historiografia voltada para o que geralmente se conhece por um historiador e fui para a dança. Então começou a fazer um imbricado da minha formação com o meu processo educativo. Como na época era bacharelado e licenciatura, eu aproveitei e usava algumas questões para mover dentro de sala de aula também. Então, o processo educativo, ele permeou todo o meu processo formativo. Então, até hoje, eu estou na militância, realmente, por uma educação de qualidade, sempre voltada à autonomia das pessoas. Sou um educador freiriano, então, tenho essa perspectiva. Então, foi nesse caminho, a partir dos processos educativos, incluídos com a arte. Vamos seguir agora com mais uma pergunta que será feita por Carlos Delfino. Olá, Gleidson. Eu gostaria de saber quais tensões ou desafios você enfrenta ao propor uma abordagem policial baseada em princípios antirracistas. Desafios montes, porque é um processo, a nossa sociedade ela vem de uma questão que é relacionada às tensões raciais muito fortes. Então, desconstruir esse processo é sempre muito complexo, porque vai também do momento da pessoa, diante de uma ocorrência, tomar uma melhor decisão para aquela abordagem. Então, a gente enfrenta desafios, mas a gente sabe que o processo é educativo. Não há nenhuma revolução que ela não inicie no processo educativo. Então, a gente tem sempre o foco de estar procurando elementos da educação para fazer com que essa discussão seja feita e pertinente. Quando eu propus a construção de uma imagem antirracista da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, agora nessa especialização, eu pude me deparar com essas questões. Quanto desse processo ainda é racista? Quanto das questões envolvendo a prática mesmo, o diálogo, o discurso que a gente produz, como ainda é complexo de falar sobre esse tema. Mas eu topei o desafio e fiz as minhas proposições para que as políticas públicas e principalmente o serviço público seja prestado sem racismo, sem a gente colocar no outro questões envolvendo teorias que já são obsoletas, pontos de vista que já não tem mais necessidade de existir. E eu sempre falo que não dá para falar sobre racismo sem falar sobre interseccionalidade. Não dá para falar sobre racismo sem falar da misoginia. Não dá para falar sobre racismo sem falar da homofobia. Então, esses temas estão perpassados. E quando a gente colocar a questão do racismo, sim, mas ela é uma parte dessas questões que são desenvolvidas. Então, eu tento caminhar por esse princípio da interseccionalidade. Gleidson, a gente sabe que no Brasil, não só no Rio Grande do Norte, a população que é mais encarcerada, que é mais presa de maneira geral, é a população preta, pobre, periférica, né? O PPP. Eu queria lhe perguntar sobre os caminhos para resolver isso. Você fala de educação, mas assim, é desde a formação, é desde o concurso desse policial militar que está entrando, para que ele não realmente se exceda e repita esse padrão que é histórico no Brasil. É verdade. As questões que envolvem o processo, eu costumo dizer assim, não se nasce policial militar, torna-se. E todo o processo de profissionalização, ele é educativo. Então, sempre vou trazer a questão da educação para exemplificar este caminho. Então, há uma dificuldade da gente fazer um processo seletivo em que policiais, pessoas que querem ser policiais, elas já venham com essa bagagem. Então, a gente vai, dentro do processo de inclusão nos conteúdos, a gente vai. Nós tivemos a abertura no semestre passado, pela primeira vez em 190 anos de Polícia Militar, há uma disciplina para tratar sobre o racismo já nesse primeiro momento. Então, a gente está construindo. É um processo que vem lentamente, mas teve o primeiro passo, agora estamos consolidando as questões educativas dentro do processo formativo. Ou seja, daqui que a gente alcance as questões estruturais de seleção, a gente ainda vai demorar um tempo. Mas as questões educativas já iniciaram o seu processo de discussão interna sobre essa questão.
Vamos agora à próxima pergunta, que será feita por Lohane Santark. O gancho é da resposta de Carlos. Como você faz para a Polícia Militar ter didáticas mais diversas, mais cidadãs, porque sabemos que, infelizmente, como o Ranieri pontuou, pessoas pretas, periféricas, elas são presas e muitas vezes é por uma questão racista. Então, como é que você faz, como é que você ajuda a que essas questões sejam mudadas ou pensadas melhor? Nós, desde que chegamos na coordenadoria, a gente tem trabalhado com produção de conteúdos educativos. Nós temos 3 cartilhas que elas são utilizadas nos processos educativos. Uma falando, reconhecendo o racismo estrutural. A segunda, relacionada com os povos de terreiro, a atuação dos policiais militares, na verdade, de agentes de segurança pública, não só o recorte da Polícia Militar. Os agentes de segurança pública em territórios sagrados de matrizes africanas e ameríndias. E tivemos também a questão envolvendo o movimento hip hop. Então, isso é uma característica que é feita, né? A segunda é sempre que possível a gente faz diálogo direto. Estamos na produção do encontro estadual de questões relacionadas à racialidade pela Polícia Militar. Então, a Polícia Militar está se propondo a tocar nesse assunto, está querendo falar sobre isso. Então, nesse segundo encontro, nós estamos fazendo articulações para que a gente consiga, nesses que estão entrando agora na Polícia Militar, sejam os primeiros a serem impactados pela questão da discussão sobre racialidade. Então, e nessa perspectiva, por exemplo, na segunda cartilha, nós construímos junto com os povos de terreiro. Então, nós tivemos... foi uma cena muito interessante. E um dos pais de santo falou sobre isso. Foi a primeira vez que sentou o comandante da Academia de Polícia Militar, o comandante do CEFAPM, um representante dos bombeiros, um representante da Polícia Civil, sentado com povos de terreiro para discutir se aquela política pública estava chegando até eles. Então, nós construímos a segunda cartilha junto. E não há outra maneira de construir, a não ser junto. Na disciplina, falando recentemente que entrou no currículo para discutir racialidade, pessoas de terreiro foram oportunizadas para fazer o processo educativo junto com os policiais. Então, a gente tem essa abertura graças a esse momento político, graças ao comando que é sensível a essa questão. Nesse recorte, eu faço um agradecimento, porque quando eu fui me iniciar no Candomblé, ele permitiu que as minhas férias fossem modificadas a data para que eu pudesse ter acesso às minhas questões religiosas respeitadas. Eu tinha um local, já que eu era a única pessoa representante do Candomblé, eu tinha um local que não necessariamente tinha que ir para o culto ou para a missa. Então, eu tinha um local para ficar com o meu sagrado sem precisar estar em outros ambientes também. Então, nesse processo educativo, devagar, mas sempre, nunca parando, né? Sempre indo no passo do caramujo, no passo do ibim, que é o nome iorubá para caramujo, mas nunca parando, sempre continuando, devagar, mas vai. É isso, o papo está muito bom, mas a gente precisa fazer um intervalo bem rapidinho, não saia daí, o Checkmate volta já. Estamos de volta com o Checkmate, recebendo hoje o coordenador de Cidadania da Secretaria Estadual de Segurança Pública, Gleidson Dantas. Gleidson, queria perguntar, a gente até falou no bloco anterior sobre esse trabalho que está sendo feito devagarinho na Secretaria Estadual de Segurança com a Polícia Militar de formação para uma atuação antirracista. Quando a gente escuta politicamente discursos do tipo bandido bom é bandido morto, tem que prender mesmo esse pessoal, a Polícia Militar prende e a Justiça vai e solta. Você acha que esse discurso, a depender do político que esteja determinando ali os rumos da segurança pública, pode ser prejudicial para esse trabalho que hoje vem sendo desenvolvido aqui no Estado? Sim. Essa é uma janela de oportunidade que nós temos de agradecer que aconteceu da gente ter essa possibilidade de discutir questões profundas, como o racismo, dentro de instituições de segurança pública, seja ela Polícia Militar, Civil, Bombeiro ou Instituto Técnico. Nós estamos preocupados com essa temática, mas um momento em que se estabelece
que existe, então a gente tem a possibilidade de continuar contribuindo com isso. O material já está sendo produzido, as questões educativas estão postas. A gente espera que o momento que essa questão do racismo perpasse o fator político, que ela consiga atravessar para um novo panorama sem afetações. Mas é sim uma questão de risco a gente ter uma mudança de paradigma e achar que fazer a manutenção de estruturas racistas algo positivo para a segurança pública, algo positivo para o bom serviço ao cidadão potiguar. Vamos seguir com a próxima pergunta, que será feita por Henrique Neiva. Olá, Gleidson. Gleidson, segundo os dados do Índice de Vulnerabilidade da Juventude Negra à Violência, o Rio Grande do Norte ainda é um dos estados com altos níveis de violência para a juventude negra periférica. O que tem sido feito por parte da SESED para que, especialmente em bairros periféricos, a atuação da Polícia Militar seja cidadã e antirracista? A gente está desenvolvendo, dentro da Secretaria, algo que se chama PERTO, que é uma sigla, e a gente está tentando desenvolver que essa aproximação seja feita de maneira dialógica. Porque, às vezes, um exemplo simples, houve uma questão envolvendo uma comunidade periférica e não dialogava a quem comandava a região e desconhecia aquele movimento ali dentro. Quando houve um revés e colocamos as duas pessoas conversando, a pessoa que estava comandando a região disse assim: agora eu vou cuidar da segurança de vocês. Então, às vezes, quando a gente espera acontecer um fato, um infortúnio, para poder se conhecer. Então, a gente está tentando aproximar através de ações reais, concretas, que a arte periférica, por exemplo, o movimento hip hop, as questões envolvendo a cidadania dentro dos bairros estejam juntos nos processos de policiamento. Então, o que a gente pretende desenvolver para os próximos anos é essa aproximação de maneira efetiva, colocando, como a gente fez com a cartilha, o policial que trabalha naquela região esteja em diálogo com quem trabalha as questões daquela região. Então, a gente está tentando fazer essa aproximação, que ela é lenta, é gradual, mas ela já começou a ser feita, e o grande exemplo foi ter 30 pessoas de terreiro dialogando com pessoas da segurança pública. Então, nesse movimento, a gente não para mais, a gente já está nessa catraca de modificar para que isso aconteça e a gente tentar chegar a diminuição desses índices, não só do ponto de vista de uma estatística, mas de um ponto de vista real, que as pessoas se sintam protegidas pela segurança pública e não temam, né, por exemplo, é uma pessoa que está andando em determinado lugar e eu vou abordá-la. Por que eu vou abordar? Né? Sempre colocar essa pergunta: por que eu estou abordando aquela pessoa? E fazer esse viés de educação. Eu tenho que me educar o olhar para saber por que eu tenho que... é periferia, eu tenho que agir de um jeito, e onde não é periferia eu tenho que agir de outro, porque há uma diferença do tratamento, já que a formação, o processo educativo é o mesmo. Então, há alguma ruptura que a gente precisa fazer e uma costura para a gente, ou uma costura ou uma mudança de paradigma para a gente conseguir chegar nessa diminuição e nessa realidade de uma segurança pública de verdade, conversando olho no olho. E eu acho que um dos pontos de vista, voltando um pouquinho para a sua pergunta, é nunca fazer com que o policial esqueça de onde veio. Nunca fazer que o agente de segurança pública esqueça de onde veio. A história de vida dele pode ajudar em situações de enfrentamento a questões relacionadas à misoginia, relacionadas à homofobia, relacionadas ao antirracismo. Isso é fundamental, não dá para achar que o oprimido, porque ganhou ali um papel de policial militar, pode virar opressor, independente do que ele veja pela frente. Bom, mas agora a gente segue com mais uma pergunta que será feita por Vitor Souza. Quais possibilidades você enxerga para manter uma segurança cidadã menos violenta e mais inclusiva? A parte de inclusão ela é sempre muito cara, muito importante.
fazer com que as pessoas se sintam incluídas nesse processo. A gente tem, a única ferramenta que a gente tem é o diálogo, não há outra maneira. E para a gente fomentar o diálogo é necessário que os grupos organizados da sociedade estejam em contato. Nos procurem na Secretaria de Segurança Pública, nos procurem onde a gente estiver, que a gente possa dizer assim, não, a gente pode dialogar sobre isso, porque às vezes existe uma demanda reprimida que a gente desconhece. É um dado, por exemplo, que não foi colocado, as pessoas às vezes por sentir que não vai dar em nada, esquecem, por exemplo, de fazer a denúncia, o boletim, e isso faz com que a gente não saiba que aquela demanda existe. Então, a gente tem um processo de ouvidoria que está sendo muito utilizado, por exemplo, para saber dados de pessoas de povos ciganos, que às vezes, não estou acostumado a ir a uma delegacia, mas conhece a ouvidoria da SESED e vai e faz a denúncia e a gente começa a tratar porque a gente passa a conhecer. Quando não há um dado, quando não há uma realidade concreta, não há destinação pública para um melhor serviço, não há destinação pública para recursos. Então, quando a gente sofri algum problema, denuncio, seja pela corregedoria, seja pela ouvidoria, seja pelos canais de atendimento, como o 190, por exemplo, o 181 e outros canais, para que a gente tenha dados suficientes para movimentar o sistema de segurança pública em função daquela pessoa, daquele grupo que precisa. Vamos agora à pergunta de Carlos Delfino. Como sua vivência no candomblé e nas danças de matrizes africanas influenciam na sua atuação como educador e agente público? E se você já sentiu algum tipo de represália ou preconceito nos seus locais de trabalho? Já passei por situações um tanto quanto incômodas. Da primeira vez, como só existem 2 capelanias na Polícia Militar, então eu não tinha um lugar para ir que eu me sentisse parte daquele lugar. Então eu solicitei, por ofício, um local para que eu fosse destinado. E o comandante do corpo de alunos, né, que é responsável justamente pela gestão dos alunos, ele me interpelou, fazendo perguntas a respeito da minha vida religiosa. Mas naquele momento eu não entendi como uma afronta. Eu entendi como um momento que a pessoa estava querendo saber se eu realmente era do candomblé. Num segundo momento, a pessoa, ao me interpelar, sugeriu que eu fosse pegar instrumentos de limpeza e fosse, durante a assistência religiosa, fosse fazer faxina. E eu tomei posição de sentido, né, que é um gesto honroso para dizer que eu não iria fazer aquilo. E a pessoa continua a interpelar. Mas você vai louvar a Deus fazendo faxina. Eu disse, eu quero o meu direito de isonomia garantido, porque a Constituição me dá esse direito. E eu tive o meu direito respeitado na hora que eu disse não, na hora que eu disse que eu não aceito esse tipo de comparação. Sobre as questões de arte, por exemplo, ela é o meu respiro, é o lugar onde eu consigo respirar, é onde eu consigo estar. Porque, por exemplo, agora, eu acabei de terminar o estágio de docência no Departamento de Artes e a gente promoveu uma mostra de trabalho chamada Tumbeiro, que é um dos apelidos para o navio negreiro. E cada construção artística que foi feita, ela tinha essa matriz de olhar para aquela questão e dizer assim, eu não devo reproduzir questões artísticas de racismo também. O racismo também pode estar na arte e a gente discutiu isso. Então, aonde eu chego falando sobre antirracismo, chego falando sobre arte, chego falando sobre processos educativos. Então, onde me permitem falar, eu falo. Onde me permitem atuar, eu atuo. Porque é na fresta, é na brecha, é na oportunidade que eu encontro o local para poder dizer assim, eu não aceito mais isso, eu sou uma pessoa de terreiro, eu quero o meu direito respeitado, então eu vou lutando. Maravilha. Vamos seguir aqui com a próxima pergunta, que será feita por Lohane Santark. Eu gostaria muito de saber como você faz para inserir, né, a cultura preta
Na Polícia Militar e, tipo, nos vários lugares onde você tá. Porque, nossa, você tem um repertório incrível, então deve conseguir colocar em vários lugares e de várias maneiras. E eu queria muito saber como você coloca as referências da cultura preta nesses ambientes. Construir conhecimento é o princípio. Como é que a gente começa a discutir, por exemplo, na questão da interseccionalidade, quantos autores e autoras pretas eu estou citando na minha bibliografia, quantos homens e mulheres eu estou citando na minha bibliografia, quantas pessoas com deficiência eu estou citando na minha bibliografia, quantas pessoas LGBTQIAPN+, estão citadas na minha bibliografia. Então, através desses processos de busca, a gente vai. Mas, concretamente, este ano eu recebi a incumbência de organizar este evento da Polícia Militar. Cheguei para o comandante-geral e perguntei, comandante, com quantas pessoas eu posso contar para este evento? Para o segundo encontro de igualdade racial da Polícia Militar. Aí ele disse, quantas você quer? Né, ele me deu a responsabilidade e jogou para mim essa bola de dizer assim, quantas pessoas você quer? Disse, comandante, eu quero o grupo de oficiais que está entrando e o grupo de praças que está entrando. O senhor me autoriza? Ele prontamente autorizou. Então, o nosso encontro ele será voltado para essas pessoas. E é nessa brecha. Chegar para o comandante e perguntar, posso fazer? E ele autorizar. Então, a gente vai inserindo, eu às vezes insiro textos que discutem sobre isso nas minhas disciplinas, justamente para fomentar o contato. Foi assim que eu inseri, por exemplo, comunicação não violenta na minha disciplina. Então, como recurso pedagógico, na disciplina que eu já ministrei, eu tinha comunicação não violenta dentro do processo. É isso, Gleidson Dantas, coordenador de cidadania na Secretaria Estadual de Segurança. Muito obrigado pela sua presença, foi uma entrevista excelente, tenho certeza que vai abrir a mente aí de muita gente que está acompanhando, dos cidadãos que contam aí com as forças de segurança e dos trabalhadores da segurança pública também, que precisam atentar para esses vários pormenores que são fundamentais aqui na atuação no dia a dia do trabalho. Muito obrigado pela sua presença no Checkmate. Eu que agradeço a oportunidade, estamos aí nessa luta antirracista por uma segurança pública verdadeiramente digna, cidadã e antirracista. É isso, agradeço também aos estudantes de jornalismo que fizeram essa entrevista comigo e agradeço especialmente a você que esteve conosco em mais uma edição do Checkmate. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá!